dia. Se alguém perguntar por aí se você acredita que animal fala, se você disser que sim, vai ser uma resposta muito estranha. Se você disser que não, se for um crente que ele perguntou, vai perguntar, como é que fica a jumenta de Balaão? Números capítulo 22, versículos 23. Vamos ler ao 30. No contexto, Deus já havia falado 2 vezes com Balaão e estava aqui Balaão seguindo junto com os emissários do rei Balaque, que havia chamado Balaão para profetizar contra Israel. Já falamos bastante de Balaão e eu, claro, não posso repetir bastante, né? Seria bom para a riqueza do contexto, mas não posso. Tomaria muito tempo. Então, conto que vocês estão acompanhando e que sabem o que se passou antes para acontecer isto aqui, então. Estavam indo para o encontro desse rei Balaque, que queria pagar caro para Balaão amaldiçoar Israel, e Israel não prejudicasse o povo de Balaque. Não agredisse, não lutasse contra ele. Não, então, versículo 23 em diante diz assim, aliás, 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Então era ali um grupo de pessoas. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, acendeu-se a ira de Balaão, espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixado com vida. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta pregação estranha, diferente, mas quando Tu estás no controle, nada na realidade é estranho, mas é o perfeito. Estranho para nós, pelas nossas experiências, nossos padrões, nossos costumes. Mas a fé entra por cima disso quando é solicitada, como é o caso aqui.
Então, ensina-nos através das lições desta história tão interessante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, conforme eu acabei de colocar na oração, é pela fé que nós cremos, não é pelo raciocínio ou por demonstrações de comportamentos animais, psicológicos, se foi uma impressão. Alguns comentaristas ainda ousam dizer, não é muito importante saber se a jumenta de fato falou, o Balaão teve a impressão que a jumenta falou. Quando eu ouço um comentarista, eu vejo um comentarista assim, eu digo, esse é fraco. Não quero julgá-lo, né? Mas não é importante saber se a jumenta falou ou se a Balaão teve a ideia que jumento falou. Qual é o problema, meu irmão, que está escrevendo um livro, um comentário sobre números? Algum problema para o irmão assumir que a jumenta falou? Mas a maioria, pelo menos nos comentários que eu tenho e gosto e leio, assumem sem a menor dificuldade que a jumenta falou. Não precisa arranjar desculpa, não precisa ir atrás de, como muitos estudiosos, quanto mais liberal, mais faz isso, né? Fica encontrando motivos para explicar milagres, é porque o vento, é porque na época era assim, aí quer explicar de uma maneira meteorológica o que aconteceu. Então, em vez de dizer, foi um milagre. Então, a fé aqui é solicitada de nós. Fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz com muitos detalhes, ela descreve com muitos detalhes o que aconteceu aqui. Então, se essa jumenta não falou, está em desacordo com o que está escrito. Então, cremos pela fé. Só isso. Como se fosse só. Então, por 3 vezes Balaão deixou de ser morto pelo anjo do Senhor, talvez uma teofania. Alguns acham que é uma teofania, que é uma manifestação do próprio Deus na forma de um anjo, que é provável aqui pela maneira com que o anjo fala. Então, pode ser, não é sempre que nós podemos afirmar isto, mas é provável. Então, ele escapou, Balaão, porque a jumenta, na primeira vez, se desviou do caminho. Aí, na segunda vez, ela se espremeu de um lado que ficou apertado, e ao fazer isso, machucou o pé de Balaão, tanto que foi espancada a segunda vez. E na terceira vez o anjo deixou sem espaço nenhum. Não tinha mais lugar para a jumenta se desviar, então ela caiu, ela arriou sobre si mesma e novamente machucou Balaão e voltou a ser espancada. É curioso que o anjo tornou cada vez mais difícil para a jumenta escapar dele. Na realidade, a jumenta, porque Balaão estava em cima, né? O anjo queria era Balaão. E apertou, até não ter mais condição. Eu não sei se você já notou. Quando Deus quer tratar conosco, Ele trata. Ele aperta aqui, aperta ali, e você quer escapar, e a consciência fica acusando, e você tenta ali, tenta uma justificativa para si próprio, para algum irmão que está tomando satisfações com você. Não sei, há 1000 casos, mas eu não sei se você já passou pela experiência de tentar escapar de Deus, de ter um confronto direto, você já é crente, não estou falando aqui de conversão não, é do crente mesmo, em que precisa ter uma conversa com Deus séria, você sabe. Aí Deus vai, Ele aperta e vai. Tem um dia que tem que acontecer aquilo, não tem jeito. Então, talvez seja mais fácil você não precisar se deixar encurralar a tal ponto. O fato é que a cada vez que a jumenta se desviava, Balaão a espancava, e no fim, Deus permitiu que a jumenta falasse. Na realidade, dizer que a jumenta falou é muito pouco. Ela contou. Ela sabia contar também. Ela raciocinou. Ela argumentou.
ela usou a lógica. É impressionante a inteligência dessa jumenta que Deus deu ali a ela. Expressou sentimento, estava sentida com Balaão. Por acaso, eu já me tratei desta forma, poderíamos falar muito sobre o aspecto psicológico aqui, da expressão do que falou aquele animal. Deus adotou, assim, dotou a jumenta de uma inteligência grande. E eu acho fantástico, quando Deus quer uma coisa, Ele faz de uma maneira superlativa, Ele faz nos detalhes, Ele faz para valer. Você quer checar se um profeta é de Deus ou não, veja se acontece o que ele fala. Porque se não acontecer, claro, às vezes um profeta fala de coisas futuras, não tem como fazer isso. Mas quando é possível, a Bíblia diz como uma maneira de checar se um profeta é falso ou não, quando é uma profecia mais imediata, em que ou acontece ou não acontece, se é de Deus, vai acontecer. Quando Ele faz, faz. E que fique em nós esta ideia de que se você está numa situação difícil, complicada, Ele pode lhe tirar. Não quer dizer que Ele vai tirar. E que Ele é um Papai Noel esperando um pedido de presente no dia de Natal, pronto para dar o que você quiser, na hora que você quiser. Não é assim, você sabe que não é assim. Mas tem outro aspecto. É você dizer, não, é tão difícil que claro que Ele não vai me dar. Aí não. Isso não é saudável. É tão difícil que é claro que Ele não vai me dar. Não é claro, não, meu irmão, minha irmã. Ele pode dar. E Ele se sente muito honrado se você crê que Ele vai dar. Não, que Ele pode lhe dar. O problema é que alguns confundem, aí creem que Ele vai dar. E Ele resolveu não dar e se decepciona. Mas Ele colocou no meu coração que Ele ia responder essa minha oração. Ele colocou, eu tive a certeza que Ele ia falar. Olha, cuidado com essas certezas. Cuidado com essas colocações de Deus no coração, que às vezes não é Deus colocando no seu coração coisa nenhuma. Sei lá o que é, sua ideia, sua vontade, sua impressão. Mas não confunda. Não nomeie coisas sendo de Deus quando não são. Isso é muito sério, é muito importante. E isso causa o quê? Confusão no pobre do crente, que acaba se decepcionando com Deus, se afastando, porque é decepção em cima de decepção. Mas Deus nunca prometeu aquilo. Mas quando Ele promete, Ele faz. E quando você crê que Ele pode fazer, você o honra. Isso pode parecer muito sutil, meu irmão, minha irmã, mas não é não. Isso é um segredo de vida cristã. Eu creio que tu podes fazer isso, se tu quiseres. Não sei se vais, mas creio. Isso é suficiente para Deus. O fato é que Deus colocou inteligência naquela jumenta para que ela argumentasse com Balaão. Mas antes disso, no versículo 31, Deus tomou uma providência. Ele abriu os olhos de Balaão. A conversa adquiriu um outro patamar quando o Senhor abriu os olhos a Balaão. Só o fato da jumenta é interessante, não sei se você percebeu. Só o fato da jumenta ter visto o que Balaão não viu, um anjo, já sugeria, mesmo de uma maneira muito sutil, a cegueira espiritual dele. E se isso era sugerido, agora ficou explícito. Quando no versículo 31 diz, o Senhor abriu os olhos a Abraão. Ele não estava vendo o anjo de Deus ali com a espada na mão. A jumenta viu. Quantas realidades espirituais você não vê? Essa é uma pergunta que eu acho que merece reflexão.
quantas realidades espirituais você não vê, não enxerga. Está na sua frente, deixa eu ser um pouquinho rude aqui, na sua cara, na nossa cara. E a gente não vê. Ele podia matar a jumenta de bater ali, porque ele não estava vendo, ele não estava entendendo, ele estava se sentindo humilhado. Eu não sei o que passou na cabeça de Balaão. Eu sei que todo mundo via o sufoco de Balaão, via todo mundo aqui reto, a jumenta se desviava. Jumenta estranha. Aí depois apanhava e voltava para o mesmo rumo. Aí se exprimia junto aqui a uma cerca. Aí machucava o pé de Balaão. Todo mundo vendo, todo mundo olhando, estava cheio de gente lá. Cheio de gente, digo, os mensageiros do rei Balaque estavam ali. Era um grupo de pessoas. Balaão foi humilhado, sem dúvida, ali. Aí a jumenta volta de novo no fim, ela arreia sobre si própria e machuca Balaão de novo. Então, era uma situação difícil, de fato foi, mas ele não enxergava. Quantas realidades espirituais você não vê? Aí vem a segunda pergunta, e por que você não vê? Porque está espiritualmente míope, talvez de olhos fechados. Quando for orar, deixe-me sugerir que você inclua nos seus pedidos que Deus mantenha os seus olhos espirituais abertos. Senhor, não permitas que eu fique míope, que eu deixe de ver coisas que estão na minha frente, inclusive visíveis a irmãos, outros. Você não está vendo que isso está errado? Não. O pastor, às vezes, se desespera, porque não é óbvio. Não, eu acho que eu estou certo. Eu acho que eu estou certa. Não tem jeito. Agora, não estou aqui dizendo que o pastor sempre enxerga tudo. Muitas vezes ele próprio não enxerga, claro, é fraco também, tem suas fraquezas, tem suas falhas, mas faz parte do ministério pastoral orientar, aconselhar. E muitas vezes ele está vendo, sim, aliás, deve ter esse dom, né, de pelo menos enxergar algumas coisas para poder orientar o rebanho a que Deus colocou na frente. Não for assim, é bom outro ministério. Enxergar melhor e dizer, olha, cuidado aqui, cuidado ali. O pastor não é esse que indica o rumo e tudo, mas muitas vezes é desesperador, você não tem como. Aí você vai na Bíblia, mostra, às vezes não adianta. Aí só tem um jeito, creio eu, pedir a Deus e se esforçar para ter uma vida espiritual mais forte, e naturalmente os olhos da fé vão ficando mais nítidos. Então Balaão reage, prostrando-se com o rosto em terra. Oh, finalmente Balaão se arrependeu. Quem disse? Você está concluindo que Balaão, porque prostrou-se com o rosto em terra, está arrependido? Cuidado com essas conclusões muito apressadas. Cuidado. Olha a ingenuidade. Mas não é óbvio? Não. Aí você está vendo o que não existe, que é outro problema. É não ver o que existe espiritualmente e você vê o que não existe. É outro problema. E aqui, quem vê arrependimento aqui, está vendo o que não existe, que é miopia também. Agora Deus resolve falar diretamente com Balaão. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei,
porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. É curioso que Deus faz a mesma pergunta que a jumenta fizera para Balaão. A mesma. Você vê a inteligência daquela jumenta. Que, obviamente, Deus iria fazer a melhor pergunta que poderia haver. E com o intuito de mostrar a Balaão que tinha uma coisa errada no que ele fez. E Deus faz a pergunta que a jumenta fez. Exatamente. Então, Deus copiou a jumenta? Óbvio que não. Mostra que a jumenta foi na mosca, ela foi em cima, foi no alvo. Eu acho impressionante isso. A mesma pergunta. Ela diz, por que você me bateu 3 vezes? Aí Deus diz, por que você bateu 3 vezes nela? Se Deus aparecesse a você, talvez muitas vezes perguntaria, por que você fez isso? Ainda bem que ele não aparece. Não vou ter esse constrangimento e esse aperto. O próprio Deus aparecendo a mim, dizendo, por que você fez isso? Isso deve ser muito forte. O Espírito Santo faz isso, você sabia? Pois o Espírito Santo faz isto. Quando a sua consciência lhe acusa e fica ali mordendo, deve ser, sim, o Espírito Santo fazendo exatamente esta pergunta. Por que você fez isso, hein? E se fez isso não é uma coisa bonita, não. Por que você ajudou aquela pessoa? Nesse contexto não é esse, não. Claro que ele considera isso também, ele nos dá paz por isso, nos dá alegria. Lógico. Mas nesse contexto aqui, esse fez isso, esse fez é ruim. Claro. No caso de Balaão, bater 3 vezes na jumenta injustamente, perversamente. Então, no contexto que eu estou colocando aqui, quando o Espírito Santo aperta a nossa consciência, por que você fez isto? Esse isto é ruim, é pecaminoso, é mau. Seja como for, em questões que você está na dúvida se errou e se acertou, se pecou, não é nem questão de um erro neutro, aí, mas um pecado que é o nosso contexto aqui, e você fica se avaliando num certo desconforto. Que tal você se acostumar a perguntar a si mesmo, por que eu fiz isso? Eu fiz isso. Se acostume a se auto-julgar, se auto-avaliar. Isso mostra sabedoria, mostra humildade, mostra coragem, mostra muita coisa. Não espere que o irmão venha lhe dizer, o pastor venha lhe chamar, ou o próprio Espírito Santo venha apertar a sua consciência. Logo no primeiro desconforto, pense, por que eu fiz isso? Provavelmente, a resposta do Espírito Santo vai lhe surpreender, através da clareza com que ele vai responder. Está aqui o motivo pelo qual eu fiz isso, e não é nada bonito. Morro de vergonha de ter que identificar isso e reconhecer, mas é fato. Senhor, agora eu sei por que eu fiz aquilo. Eu sei. Foi desrespeito puro, foi desobediência, foi inveja, foi imoralidade, foi ganância, tudo de ruim. Você pode imaginar, pode ser usado como causa disto. E muitas vezes nós não encaramos esta pergunta de uma maneira tão direta, e o pior é quando o crente se enche de leituras bíblicas e de livros, de encontros, de participação de 1000 coisas, e ele é atuante, e ele passa o dia ativo de alguma maneira, em programações e organizações de coisas, que ele é líder disso, daquilo, e vai a família, os negócios, e vai, e ele não tem tempo, nem tem coração para chegar e dizer assim, agora eu vou tratar isso aqui com Deus.
Muitas vezes o crente vem para o pastor querendo algo que ele próprio crente não entendeu ou não encarou, por falta de tempo, falta de coragem, falta de disposição. Às vezes basta uma colocação, e ele diz, entendi. Não está óbvio não, meu irmão, minha irmã. Isso aqui, você fez assim, bastava um pouquinho de um passo a mais, sozinho, você com a sua consciência e com Deus. Mas poucos hoje têm tempo para a própria consciência e para com o próprio Deus. Então, Deus se declara inimigo de Balaão naquele incidente. E explica por quê. Porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ele não diz em que esse caminho é perverso, mas era. Se Deus disse que era, é porque era. Mas não é muito difícil nós concluirmos. Devia ser porque a intenção interna de Balaão ela ganhar dinheiro. Pastor, o senhor está tirando isso da onde? Da Bíblia. Eu li para vocês. Quando eu comecei a falar de Balaão, Pedro diz que ele era ganancioso. Pedro ou Judas, não me lembro bem. Que ele era ganancioso, ele gostava de grana, de dinheiro. Esse era o negócio de Balaão. Agora, ele era místico, gostava de coisas espirituais, benignas e malignas. Ele era que desse, que ele gostava dessas coisas e tinha prática nisso aí, profetizava de uma forma ou de outra, sim. Tanto que às vezes ele, como vimos que várias vezes Deus falou com ele, essa é a terceira vez que Deus fala com ele diretamente. Aí Deus fala com ele 3 vezes e ainda continua insistindo. O teu caminho é perverso diante de mim. Eu não disse que eu só iria se tu autorizasse. Eu não disse que eu só ia dizer o que tu me autorizasse dizer. Aí Deus disse, teu caminho é perverso diante de mim. Não muda. A opinião de Deus está ali. O julgamento de Deus sobre Balaão, independente do que ele fale, deixe de falar, é ruim. Teu coração é ruim, Balaão, diante de mim. Não é o que você diz que me interessa, Balaão. Isso para nós é uma lição fantástica. Mas Deus soberanamente o mandava dizer, você vai abençoar, como vamos ver no final da história. Então, já estou querendo encerrar, detalhe fino aqui. Pelo julgamento de Balaão, a jumenta que deveria ter morrido e ele ficado com vida. Correto? Se eu tivesse uma espada aqui, eu já tinha te matado. Pelo julgamento de Deus, Balaão é que deveria ter morrido e a jumenta ficado com vida, porque o anjo diz, eu que devia ter te matado aqui. Aliás, eu teria te matado. Se a jumenta não tivesse desviado 3 vezes, eu teria te matado. Exatamente o que o Balaão disse para a jumenta. Deus disse para ele, mostrando quem era que estava errado. E é trágico, irmão, quando a nossa maneira de ver as coisas é contrária à maneira como Deus vê. Muito cuidado de ver as coisas da maneira inversa. Então Balaão confessa que pecou, agora ele diz, pequei. Mostrou que estava arrependido. Olha, eu não tenho boa vontade com Balaão, o que é óbvio. Depois de ouvir o próprio de Deus dizendo, eu estou como teu inimigo, eu devia ter te matado, o teu caminho é perverso diante de mim, eu que vou dizer que não é, que aqui está um homem arrependido diante de Deus, mas não vou mesmo, agora não vou julgar o coração dele, mas o que eu percebo é que ao se explicar, Balaão não vai no âmago da questão. Você notou? Nem notei, pois olhe, está aí. Ele apenas diz que pecou. Por quê que ele diz que pecou? Presta atenção. Porque ele não sabia que o anjo estava no caminho para se opor a ele. Foi isso o pecado dele. Eu pequei porque eu não sabia que o anjo estava na frente para me matar. Meu pecado é esse. Mas minutinho, Balaão.
o anjo estava no caminho para te matar, por quê? Não, aí, muitas vezes a segunda pergunta ou a terceira é que vai esclarecer as coisas. Então você confessa que pecou, por quê? Porque eu não sabia que o anjo estava na minha frente para me matar. Ah, muito bem, bonito, arrependimento lindo de Balaão. Que conversa é essa? Balaão, qual foi o motivo que você deu para Deus estar no caminho lhe esperando? Ele não tocou, notaram? Ele não tratou nada do íntimo dele, das intenções dele. Eu pequei, porque eu não sabia que o anjo estava lá. E ele se dispõe a voltar, certamente, não ia afrontar Deus. Mas se quiser, Senhor, eu volto. Para mim não quer dizer nada. Então, na minha maneira de ver, ele não tinha convicção de que estava fazendo algo errado. Senhor, eu não vou mais não. Eu não vou mais com esses homens de jeito nenhum. E não vou ficar só dizendo que não vou, só vou se tu mandar. Não, eu decido agora, eu já estou voltando, vamos embora. Os dois servos dele estavam ao lado, vamos, minha jumentinha, agora eu estou louco por você, porque você me salvou 3 vezes do anjo de Deus. Vamos voltar para casa. Senhor, eu não vou mais. Eu não estou com o coração correto diante de ti. Eu estou querendo o dinheiro de Balaque, do rei Balaque. Isso é o que eu quero. Está errado, não vou mais. Pelo menos a minha decisão de não ir mais, estou errado no meu coração. Aí era o arrependimento. E tenho certeza que Deus se agradaria disso. Mesmo que Deus disse, aceito a tua decisão, aceito a sua conclusão, mas eu quero que você vá assim mesmo. Tudo bem, é outra história. Mas não é esse negócio, não, mas se tu quiser eu vou, se não quiser eu não vou. Ele só ficava dizendo isso, é? Se tu quiser, eu vou. Agora ele diz, se tu quiser, eu volto para casa. E tá. Ele não tinha coração, não, para examinar e avaliar. É muito fácil você lidar com as coisas sem entrar no seu coração. Porque é duro entrar no seu coração. É difícil entrar no coração e ter coragem de encarar esse coração velho que está aí dentro. Então é muito fácil você não descer fundo. E tem pessoas que não querem descer fundo. Você tenta conversar, tenta ir mais fundo, a pessoa escapa. É mais para quem tem alguma prática em conversar com pessoas, é rápido. Esse aqui não vai sair nada daqui. Pode conversar 1h30, 2h30 de conversa, não sai nada. Porque a pessoa não entra no próprio coração. Fica tratando de coisas, de ações, de reações, de circunstâncias, chora e tal, se emociona, mas não vai no coração. Quando for confessar um pecado a Deus, meu irmão ou minha irmã, vá na essência, não arrudei não, eu sei que te irritei. Senhor, eu estou arrependido porque eu sei que te irritei. Em nome de Jesus, me desculpe, perdão, em nome de Jesus, amém. Aí vai embora. Oração completa? Não. A minha maneira de ver, não. Volte. Deus chama e diz assim, você me irritou, por quê? Aí que está. Qual foi o ponto que você me irritou? Qual foi a última vez que você me magoou, me feriu, pecou contra mim? Exatamente neste ponto. O que está havendo? Esse é um tratamento correto de pecado. Eu sei que te irritei. Ah, eu não dormi de noite, Senhor. Passei a noite com insônia, porque sei que pequei. Me perdoa, amém. Mesmo sincero, mas de uma superficialidade tal que não resolve. Olha, gente, ou vocês se acostumam a tratar com Deus como Deus que Ele é, e deixando desnudo diante dEle esse coração e essa consciência, e abrindo e tratando com Ele, ou a sua vidinha espiritual vai ser muito fraquinha. Não sei se é o ponto de um Balaão desse, cego, espiritualmente falando. Nem crente e tudo indica que ele era. Não, ele não era. Encerrando, então,
o anjo não matou Balaão, então resolveu liberá-lo. Vá. Deus estava, eu acho, Deus diz, vá, mas só diga o que eu disser. Claro que Balaão estava em teste ainda. E Deus sabia o tempo todinho que o coração de Balaão não era coisa nenhuma bom, de jeito nenhum. E por que Deus ficava nisso? Na minha opinião, Deus queria soberanamente, essa linguinha aí vai abençoar o meu povo. Vai contra o desejo dele de encher os bolsos das moedas de Balaque, vai contra a ganância dele, vai contra os interesses dele, a fama dele, mas ele vai dizer o que eu quero. Eu acho que Deus comprou essa briga, usando essa expressão. Pode ir. Deus estava querendo mesmo que ele fosse, e forçasse Balaão, dizer, você vai dizer o que eu quero, e você vai dizer coisas lindas de Israel, contra Balaque. Vai perder dinheiro, tudo, mas você vai porque eu quero, não é porque você quer, não é porque o seu coração é bonito diante de mim, não é ruim, mas eu sei, Balaão, pegar um coração ruim e botar para falar coisas boas quando eu quero. Esse é o nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, nos ensina com essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.